Esse, esse cenário que nós vamos ler agora descreve algo que vai acontecer. E esse cenário proposto por Deus tem a ver com esse louvor que nós estávamos cantando. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada, como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi uma grande voz, vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei da grande fonte de água da vida. O vencedor dará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Meus irmãos, nós louvamos aqui e cantamos a respeito de algo que vai acontecer. Eu creio que o Senhor Jesus, conforme a sua palavra disse, que ele voltará como quem está saltando pelos montes. Né? A Bíblia descreve nesse cenário que na sua coxa estará escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Só que Jesus ele não voltará para fazer a mesma coisa que ele fez na sua primeira vinda. A pergunta é: o que foi que Jesus veio ministrar ao povo? O que foi que Jesus veio fazer, falar, clamar para o povo? É sobre essa resposta que nós vamos falar hoje. Eu pretendo que vocês saiam daqui com uma convicção sobre o que Jesus veio fazer, qual é a consequência disso para nós e qual é o resultado disso nas nossas vidas. E, para tanto, eu quero que você me acompanhe numa leitura. Vá lá no livro de Mateus, o Evangelho segundo Mateus. Vá lá para o capítulo 21. Mateus capítulo 21. Eu vou ler todo o contexto do que está acontecendo aqui, para que você consiga guardar isso, gravar no seu coração. Não tem ninguém nesse auditório hoje, nem mesmo as crianças, que não foram afetadas pelo ministério de Jesus. E eu quero que você acompanhe comigo. Vamos ler Mateus capítulo 21, a partir do versículo 12. Ache aí Mateus capítulo 21, a partir do versículo 12. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Derribou também as mesas dos cambistas e as cadeiras do que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: Ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhes Jesus: Sim. Nunca lestes? Da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Eu vou só contextualizar isso aqui
é importante para introduzir a nossa mensagem. Jesus, então, volta a Jerusalém e ele sabia que o que estava esperando ele era uma cruz. Jesus, então, volta num jumentinho e ele entra de uma forma triunfal num jumentinho. E as pessoas, reconhecendo quem ele era, o receberam com ramos e diziam: Hosana, Filho de Deus, e estavam ali engrandecendo o nome do Senhor Jesus. Aquilo causou uma estranheza, porque aquilo era como se um rei estivesse entrando em Jerusalém. Havia uma cerimônia quando um rei entrava numa cidade, e aquilo estava parecendo com aquilo, só que quem estava ali cantando não eram as autoridades, não era a banda, né, oficial, ali não era o exército bem aparelhado, ali estavam coxos, enfermos, crianças, vendedores, pessoas comuns como eu e você, estavam ali aclamando o Senhor Jesus. E aí ele chega no templo, e o que ele faz? Ele faz um azorrague, uma vara, e começa a destruir algo que estava ali, chocando as pessoas. As pessoas estavam acostumadas com aquilo, era normal ir para o templo, e ali tinham banquinhas para vender as coisas, na verdade não eram quaisquer coisas, né? Aquela época era comum você chegar no templo para oferecer sacrifícios. Então, para que as pessoas não tivessem o trabalho de oferecer sacrifícios, ali as pessoas preparavam banquinhas para vender a pomba, para vender, né, um animal, deixavam todo o sacrifício pronto para que você não tivesse nenhum tipo de dor de cabeça e fosse ali de uma forma religiosa oferecer o seu sacrifício. Jesus derrubou aquilo, mas não só isso. Aquelas pessoas que estavam esperando ele, os coxos, os cegos, os mudos, a Bíblia descreve que eles foram curados. Será que esse foi um dia normal? Quando é que a gente chega aqui e tem na nossa porta uma série de pessoas enfermas esperando serem curadas? Aquilo chocou não só porque Jesus quebrou toda uma estrutura religiosa, mas também porque os cegos viram, os coxos passaram a andar. Aquilo escandalizou. E aí os sacerdotes começaram, e os escribas viram aquilo tudo e falaram: olha, você ouve o que está acontecendo? Você está vendo o que está acontecendo aqui, Jesus? E ele falou: sim, eu estou vendo. E depois disso a Bíblia descreve que ele foi para Betânia, era uma cidade que ficava ali perto. Mas no outro dia ele voltou, e vamos continuar. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela. E não tendo achado senão folhas, disse: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito a essa figueira, mas até mesmo se este monte disserdes: erga-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Vamos pular para o versículo 28. E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: sim, senhor. Porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas esse respondeu: não quero. Depois, arrependido, foi. Essa passagem termina com Jesus perguntando: quem foi que fez a vontade do Pai? E eles responderam: o segundo. Sabe? Eu posso dizer de mim: eu morri e nasci de novo. Eu creio nisso. Mas tem um evento que aconteceu
após o Senhor Jesus se apresentar como um Salvador para a minha vida, eu me arrependi. É possível que você ou outras pessoas se acheguem ao templo, à igreja, façam parte de uma comunidade que quer servir a Jesus, e você venha a se comprometer, a aderir esse movimento, esse caminho chamado igreja, sem se arrepender. Você ser simpatizante do Evangelho é diferente de você se arrepender de quem você era antes e você decidir ser como Jesus é. Deixa eu fazer uma outra pergunta para vocês. Vocês sabem por que o Titanic afundou? O mar, na Bíblia, o mar ele simboliza a morte. É onde, figuradamente, os nossos pecados são jogados quando nós nascemos de novo, no mar do esquecimento. O mar, Bíblia, o grande ajuntamento de águas simboliza a morte. Não sei se vocês lembram, nós lemos Apocalipse 21, e a Bíblia descreve que na Nova Jerusalém o mar não existirá mais. Talvez você passou por isso rapidamente. Vá lá em Apocalipse 21. Eu quero que você grave isso. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. No lugar para onde nós vamos não haverá mais morte. Sabe quando um navio ele afunda? É quando a água que estava de fora passa a estar dentro dele. O que faz qualquer embarcação afundar é a água entrar nele. É o que está de fora entrar nele. E todos nós, meu irmão, nós nascemos com um barco furado. A morte, ela entra em nossas vidas por conta do que aconteceu com Adão. É por isso que no meio da história, Deus mandou Noé construir uma arca onde a água não iria entrar. Porque só iria haver vida dentro da arca. A água não ia entrar. Quando nós nascemos, quer você goste ou não, você acha que você é uma pessoa boa ou não, você paga suas contas, você nunca roubou nada, a água está dentro de você e você vai afundar no fim da vida, porque esse é o destino da nau sem Jesus. Você vai para a morte eterna. Mas existe um ponto onde você é convidado a entrar na arca. Você é convidado para a nova vida proposta em Cristo Jesus. E nesse momento, você sai, esse buraco é fechado, você sai desse destino de morte eterna para um destino de vida eterna. Isso há com Cristo Jesus. E foi para isso que Cristo veio. Cristo veio para ministrar o arrependimento. A salvação está nele, é por meio dele, ele fechou o buraco, não entra mais água. Mas e a água que estava lá dentro? Entrou água. Você é salvo, não é no outro dia. Você não está limpinho, purificado, só sai palavra boa da sua boca, não. Existe uma água, uma morte que estava lá. Você precisa passar por um processo de santificação. Eu sei bem o que é isso. Provavelmente, você trouxe da sua vida neste mundo uma série de penduricalhos. Coisas que você fez de errado, problemas que você trouxe. E o Espírito Santo que nos é dado a partir do momento em que nós nos convertemos, mudamos de vida, nos arrependemos, ele nos ajuda, dentre outras coisas, a jogar essa água para fora. Ele vai nos tornando uma nova criatura.
Antes de avançar nesse tema, ainda no livro de Mateus, eu quero que você volte lá para o texto que fala do momento do batismo de Jesus, capítulo 3. Mateus, capítulo 3. Eu não quero que fique nenhuma dúvida no seu coração sobre o ministério de Jesus. Mateus, capítulo 3, descreve o batismo de Jesus a partir do versículo 13. Acha aí, acompanhe comigo. A partir do versículo 13, acompanhe comigo. Por este tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. O que aconteceu depois? Jesus foi tentado no deserto, 40 dias. E aí, Jesus volta para Galiléia e começa então o seu ministério. Ali, Jesus, o Filho de Deus, começa a fazer o que ele veio fazer. E o que ele veio fazer está no versículo 17. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque está próximo o reino do céu. Não bastava então só que Jesus viesse. Era preciso que nós viéssemos a ouvir o que tira a água do barco. Arrependimento. Arrependimento. Meus irmãos, acreditem no que eu vou dizer. Você pode fazer parte de uma igreja que aceitou Jesus com a melhor das intenções, mas você passa a vida toda sem mudar o seu estado, ou então você vai piorar o seu estado. Você passa a vida toda sem se arrepender ou sem concluir o seu passado. Você lesou as pessoas ou você traiu as pessoas e você se arrepende daquilo, mas você não repõe. Você não vai lá pedir perdão, você não vai lá confessar o seu pecado. A água fica lá empoçada dentro do barco. Você se arrepende, mas você continua frequentando os mesmos lugares, você continua fazendo as mesmas coisas. Ninguém percebe a diferença de Cristo na sua vida. Irmão, o arrependimento é que faz você estar apto para o propósito que Deus tem para a sua vida. Você pode viver 30 anos na igreja. Se você não se arrepender, você vai olhar para trás e você vai ver que sua vida só piorou. Quando era para você estar se santificando. É porque você aderiu ao Evangelho, mas você não obedeceu ao Evangelho, especialmente nesse ponto que diz: arrependa-se, morra. Pare de fazer o que é errado e venha aprender como Jesus faria nessa situação. Você lesou alguém, vá lá pagar a sua conta. E a partir de hoje, meu filho, eu quero te usar como meu instrumento. Mas como vai ser assim se você não concluir o seu passado? Se você não se arrepender de quem você era para ser quem eu disse que você é, meu filho. Foi por isso que Jesus propôs aquela parábola, quando ele estava lá no templo e começou a curar, e ele estava conversando com os sacerdotes e os fariseus. Sabe quem são os sacerdotes e os fariseus? São os religiosos, que aderem à religião e começam a frequentar as coisas que os religiosos fazem, começam a viver como os religiosos. Mas dele não sai vida, porque ele convive com a água empoçada dentro do barco. Ele convive com a religião, com as coisas erradas e está tudo bem. Só que no meio do caminho, a vida vai se degradando. Vou dar exemplos práticos de um cristão que se converte
e não se arrepende. Ele, por exemplo, é grosseiro a vida toda. Ele tem dificuldade de ser manso e humilde. Quanto mais ele aprende da Bíblia, mais ele vira religioso, duro, seco. Ele é inconstante no seu humor. Se a circunstância está bem, ele está bem. Se está mal, ele está disposto a qualquer preço para sair do problema. Inclusive a mentira, inclusive passar os outros para trás nos negócios. Em prol dele voltar a estar bem, ele faz qualquer coisa. Mas o arrependimento é o que nos leva a viver uma nova vida. Sabe? O cara que diz que é cristão, a mulher que diz que é cristã, frequenta a igreja, ministra a palavra, faz a oração. Mas, na verdade, não se arrepende de quem ele é, tem orgulho de quem ele é. Essa pessoa, o coração dela vai se tornando algo seco. Chega um dia que você não tem mais alegria de louvar Jesus. Você se esquece de onde ele te tirou. Você se esquece do que ele tem preparado para você. Essa cidade onde não haverá mais morte. A expectativa da volta de Jesus não te anima mais, não te alegra mais. Você está no piloto automático. Quando alguém te fala que Jesus vai voltar, você não canta mais, você não pede mais que isso aconteça. Quando te é proposto para ministrar, você não faz mais isso com o coração. Aquilo não te emociona mais. Você se esquece do que Jesus veio fazer, do que ele fez para a sua vida, de onde ele te tirou, para onde ele vai te levar. Isso não toca mais o seu coração. Isso é sinal que você está vivendo no automático. Você está indo ler a Bíblia para conseguir conhecimento. Essas palavras não trazem mais vida, não queimam mais, não incendeiam mais seu coração. Nós não estamos aqui para viver esse evangelho. Se você está aqui para viver religião, você está no lugar errado. Arrependam-se. O Senhor Jesus não está aqui nos chamando hoje para que você venha aderir, fazer parte de um corpo que é politicamente, religiosamente correto. Não! É para dar a sua vida por Ele, pelo Evangelho, pela cruz. E as pessoas precisam ver isso. Quando você abre a sua boca, eles precisam saber que você é dele, que a vida dele é que te move. No seu trabalho não tem como se esconder, na sua escola não tem como se esconder. Você abre a boca para louvar Jesus, não é só mais uma música que você está cantando. Aquilo é em louvor àquele que te tirou da morte para a vida eterna. Não é qualquer coisa. Se você veio aqui hoje para outra coisa diferente disso, arrependa-se. Gente, nós não vamos ficar chamando as pessoas para vir ao culto ou para as programações. Não vamos ficar convidando você como se a gente fosse um coach. É isso que o fariseu fazia. Vá cumprir a regra e depois viva a sua vida. Não é isso. Nós estamos aqui para, como um privilégio, louvar Jesus. Um privilégio falar do amor dele. Viver, abraçar as pessoas de verdade. Servir as pessoas. Amar, visitar as pessoas. Não como uma regra. A regra foi o primeiro filho. Meu filho, vai até a vinha trabalhar. Eu vou. Mas não foi. Isso é religião. Isso é a pessoa que aderiu e não se arrependeu. Porque quando o Senhor manda, ele não poupa a sua própria vida. O segundo filho falou, não vou não, pai. Depois a Bíblia descreve que ele se arrependeu. E foi. Jesus estava ali falando isso para os sacerdotes e os escribas ouvirem, mas também para aqueles que foram curados. Como aquela que iria ser apedrejada e ele a livrou da morte, falou, vá e não peques mais. Nós ganhamos da parte de Deus uma segunda chance.
movida pelo arrependimento. Nós não vamos ficar aqui 30 anos, 40 anos pregando e ministrando e você não passa do frequentar a igreja. Você não serve a nada nem a ninguém a não ser você mesmo. O seu bolso, os seus planos, o seu dinheiro é para você mesmo. E eu vou dar um exemplo do que aconteceu na história da Bíblia com quem fazia isso. Já ouviram falar de Sodoma e Gomorra? Ouviram falar? Vou trazer para vocês aqui a lembrança, uma história. Abraão e Ló, os pastores, começaram a ter problema. E então Abraão falou, olha, você vai para um lado, eu vou para o outro, porque não está funcionando, eu prefiro ter paz com você. Então vamos acabar com isso, né? E Ló logo olhou o lado que era mais próspero e escolheu o lado mais próspero. Naquela época, meu irmão, Sodoma e Gomorra ficava num terreno muito fértil. E quem vivia ali ganhava dinheiro, prosperava. Sodoma era como se fosse uma Las Vegas. Tá? E a gente está acostumado a ver o que aconteceu com Sodoma e Gomorra e ligar ao que aconteceu lá a perdição, anarquia, né? A impureza sexual, não é isso? De onde procedem essas coisas? Da água que está dentro do barco. Mas a nossa visão é diferente de um pouco da visão de Deus. Para você não achar que eu estou falando isso do que eu acho, eu quero que você abra a sua Bíblia lá no livro de Ezequiel. Ezequiel é um profeta, está no Velho Testamento. Você vai ver Isaías, Jeremias, Lamentação de Jeremias, e você vai achar Ezequiel. Eu quero que você abra no livro de Ezequiel, capítulo 16. Capítulo 16 de Ezequiel é quando o profeta chama Jerusalém ao arrependimento. E Ezequiel, capítulo 16. Quero que você abra no versículo 48. Ezequiel 16, 48. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não fez Sodoma, tua irmã, ela e suas filhas, como tu fizeste e também tuas filhas. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. Então Deus está aqui revelando qual foi o pecado que ele achou em Sodoma. Soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Sabe qual foi o pecado daquele povo que ganhou dinheiro? Usava o dinheiro para eles mesmos, para fazer as suas vontades. A gente faz planos para ganhar dinheiro, para ajudar o pobre e o necessitado, ou é para fazer a nossa vontade? Um povo verdadeiramente arrependido trabalha para ajudar os outros. E nós estamos aqui para viver isso. Eu tenho convicção de que o dinheiro que vem da parte de Deus, através do trabalho, passa por nós para que tenhamos o que comer, o que beber, com o que vestir, proporcionar para a nossa família algo importante, mas não só para isso. Um sinal claro que alguém se arrependeu, conforme o chamado de Jesus, é um negócio chamado generosidade. E é por isso que no culto da Igreja C, nós não ficamos todo o culto relembrando a você sobre dízimos, ofertas. Porque ou isso parte de dentro do barco para fora, ou não adianta a gente fazer isso de fora para dentro. Você vai fazer isso de uma forma religiosa. Você vai fazer isso, talvez para acalmar a sua culpa, a sua consciência pesada. Ou para chegar diante de Deus, está vendo, Deus, eu fiz aquilo que o Senhor pediu, eu dei. Mas quando você tem um novo coração,
faz parte do seu propósito de vida fazer parte de um projeto para alcançar o pobre, o necessitado, a viúva, o órfão. Olha, hoje, graças a Deus, eu e a Aline, nós somos ofertantes, dizimistas. Graças a Deus por isso. Mas quando eu ainda era um cara bem endividado, quando a Aline ainda morava de favor na casa dos outros e vivia com um pequeno salário, nós tínhamos lá contado e tinha um lugarzinho na nossa conta para ajudar alguém, para entregar o dízimo, sabe? Era pouco, mas a gente fazia isso. Fazia isso com, às vezes, os de casa, fazia isso, às vezes, através da igreja. A gente não faz isso não é porque a gente não ganha pouco, porque a gente não se arrependeu ainda. É porque a gente guarda para os nossos projetos, é porque a gente quer fazer do nosso jeito. E nós aqui não vamos criar um ambiente religioso para você. Ou você louva Jesus porque você sabe quem Ele é, de onde Ele te tirou. Não é papel do louvor ficar aqui de forma perfeita, não. Ele nos ajuda, nos conduz, mas ou você vem para cá com espírito de louvor, ou não vamos ser nós que vamos fazer você louvar. Ou parte de você a generosidade, não vamos ser nós que vamos fazer de você alguém que está comprando um pedaço do céu. Não. Sabe um exemplo perfeito para você avaliar isso? O casamento. Meu irmão, o crente velho que não se arrependeu, ou o crente novo que não se arrependeu, ele continua sendo grosseiro dentro de casa. Ele continua procurando seu próprio interesse e não do cônjuge. Ele continua tratando mal os filhos. Porque no fundo, ele está mais preocupado com a aparência do que com a essência. Esse era o primeiro filho. Ele disse para o pai, pai, eu vou. Aparência. Ele não fez. O segundo não estava preocupado só em parecer que estava agradando, ele queria fazer a vontade do pai. Meus irmãos, não se arrependa de aparência. Eu sei que o arrependimento pode derrubar, às vezes, a imagem que as pessoas têm da gente. Confissão de pecado e mudança de vida pode fazer com que aquela aura de perfeição, alguém vai dizer para vocês, mas eu nunca imaginava que você tivesse feito isso comigo. Você mentiu para mim. É mentir, mas eu quero me arrepender. Me perdoe. Eu quero fazer tudo para recompor isso com você. Mas viver isso não é só falar isso. O Senhor Jesus está querendo chamar um povo para viver a nova Jerusalém. E lá não vai entrar aparência. Lá não vai entrar alguém que diz, sim, eu quero, e não vive isso. Talvez vão entrar algumas pessoas que não têm essa aparência de religiosidade, mas que estão vivendo o Evangelho. Romanos capítulo 3 fala sobre isso. Romanos capítulo 3 fala sobre aqueles que não tinham circuncidado a sua carne, mas viviam como circuncidado fossem. Esses somos nós. Nós não queremos ter a aparência religiosa. Muito embora o Evangelho ele muda quem nós somos. A gente fica mais formoso. Nós queremos viver o Evangelho na prática, por dentro. Isso significa viver uma vida de arrependimento para o propósito que Deus tem para a nossa vida. Esse Evangelho, meus irmãos, é o Evangelho que nós decidimos seguir. Lamento que há outras propostas por aí. Propostas que vão te atrair com os olhos. Bonito, lindo. Mas é um evangelho que não prega o arrependimento, prega a adesão. Prega um amor vazio. Nós não queremos que você venha aderir a uma religião. Queremos que você venha viver o propósito que há após o arrependimento. Nós não vamos aqui ficar convidando as pessoas para o batismo
como um evento da igreja que você passa por todos aqueles eventos e você está salvo. Mas nós queremos que os arrependidos cheguem até nós e falem, olha, eu decidi por esse evangelho, eu decidi morrer para mim mesmo, e eu quero ser batizado. Eu quero mostrar para todo mundo que eu sou uma nova criatura. Eu decidi viver assim. É uma decisão minha. Sabe o que é um momento de louvor numa igreja? É um conjunto de pessoas arrependidas que não estão preocupadas tanto com a voz afinada, mas vieram para dizer, Senhor, eu vou te louvar por quem o Senhor é. De manhã, aqui mais cedo, está acontecendo a escola dominical. Nós preparamos esse material, nós preparamos um currículo. A gente chega aqui mais cedo para ministrar nisso. Está vindo 4 ou 5 pessoas. Glória a Deus por isso. Sabe por que só está vindo 4 ou 5 pessoas? Desculpe a franqueza. É que o resto acha que já sabe. E não precisa tanto assim. Pessoas que não estão vindo estão à sua própria sorte. Nós vamos continuar fazendo, viu, Walter? Para 4 ou 5 pessoas, não tem problema. Mas aquele que tem fome e sede da palavra de Deus não perde uma oportunidade de aprender mais, de querer saber mais. Porque ela quer tirar a água de dentro, ela não quer mais viver aquilo. Ela não quer mais afundar, ela não quer viver parada no meio do lago, ela quer andar rápido. O que fez o Titanic afundar? A água que entrou dentro dele. E por que o Titanic chegou nesse ponto? Arrogância, orgulho. Antes de zarpar, disse, esse aqui nem Deus afunda. Foi o que disseram seus construtores. É essa arrogância, essa indiferença que se opõe ao arrependimento. Você acha que não precisa mais, não precisa aprender mais, não precisa ler mais. Você vai orar só quando a coisa estiver pegando. Você só louva, na verdade, num domingo aqui, porque está todo mundo fazendo isso. Que o Espírito Santo te ajude, meu irmão, a viver o Evangelho de verdade. Que a sua vida seja para o louvor da glória do nosso Deus. Que você seja tal como o segundo filho, que resolveu pegar a vontade do Pai e estabelecer na sua vida. A vontade do Pai passa por ajudar o órfão, a viúva, o pobre, por fazer com que esse conheça a Jesus. Isso precisa mudar a direção do seu salário, isso precisa mudar a direção do seu tempo, isso precisa mudar as suas prioridades. Esse é o ministério de Jesus. Ele virou para Mateus, esse que escreveu, que estava lá na coletoria e falou, vem e segue-me. Mateus largou tudo e o seguiu. Esse é o chamado para a nossa vida. O verdadeiro discípulo de Jesus faz da vontade de Jesus a sua prioridade. Você pode até ter dito não de manhã, de tarde você fala, Senhor, eu estou arrependido. Quer saber? Eu vou viver a sua vontade. Talvez até hoje o seu dinheiro, o seu tempo, o seu coração estão mais envolvidos no seu projeto do que no projeto divino. Ainda há tempo de se arrepender. Ainda há tempo. Haverá um dia que não vai ter mais água para entrar no barco. O mar não existirá mais, a morte não existirá mais. Mas quando Jesus voltar para nos chamar para esse dia, ele não vai mais voltar para nos dizer arrependam-se. Vai ser assim, quem se arrependeu, vai com ele. Não vai ter mais segunda chance. Quem não se arrependeu, vai ficar. Pasme, haverá muitos fariseus e escribas ficando nesse dia. Pessoas que acham que estão vivendo o Evangelho, mas no fundo estão com o coração endurecido a vida toda. Tem como você identificar isso? Tem. Irmão, veja pelos frutos. Veja pelos frutos.
É simples assim. Veja pelos frutos. As pessoas reconhecem Cristo através da sua vida? As pessoas se sentem amadas por você? Ou isso é só da boca para fora? É possível uma mulher ser casada com o mesmo marido por 30 anos e nunca ser amada de verdade? É possível você ter um amigo de 40 anos e nunca ter amado esse homem? Você só vai até o limite. Quando exige sacrifício, negar a si mesmo, sofrer o dano, você não dá esse segundo passo. Quando exige não procurar o seu interesse, mas fazer o interesse da outra pessoa, você não vai além. É possível que isso esteja acontecendo na sua vida, na minha vida. E o nosso chamado é para que a gente se arrependa, que a gente faça a vontade do Pai, para que a gente saia desse lugar onde estava esse fariseu, onde estava esse escriba, e vá para o lugar de Mateus, que era um publicano. Vá para o lugar dos coxos e dos cegos, que queriam Jesus sobre todas as coisas. Depois que Jesus contou a parábola dos 2 filhos, está lá em Mateus, nesse texto que a gente leu, Jesus disse para aquele povo, para os escribas e para os fariseus, para as pessoas que frequentam uma religião: olha, os publicanos e as meretrizes vão chegar no reino de Deus primeiro que vocês. Porque eles aceitaram o evangelho, eles se arrependeram, mudaram de vida e estão por aí falando do meu amor espontaneamente. Vocês estão aqui vivendo a religião pelo seu próprio interesse. Eles estão dando a sua vida para pregar o evangelho. Sabia que se você ler o livro de Atos, se você ler a carta de Romanos e Coríntios, quem foi espalhar o evangelho não foram os fariseus e os religiosos, foram as pessoas comuns que se arrependeram. A carta de Paulo aos Romanos é uma resposta a isso, porque os cristãos, os novos cristãos, foram expulsos de Jerusalém, foram expulsos de Roma. Só que naquela época, quando tinha um decreto que expulsava um povo, mas o imperador morria junto com ele todos os decretos. E foi isso que aconteceu naquela época em Roma. Os cristãos começaram a voltar para Jerusalém, voltar para Roma. Só que os fariseus que estavam lá, não, aqui quem manda na igreja é nós. Agora esse pessoal começou a pregar. E Paulo foi dizer para eles, pois é, mas o verdadeiro evangelho não é só de quem está circuncidado segundo a lei, é de quem está vivendo a lei no seu coração. Crente de verdade não é quem frequenta a igreja, é quem vive o evangelho após uma vida de arrependimento. Frequentar a igreja é uma coincidência entre o propósito de Deus e o arrependimento. Aí nasce o propósito de Deus na sua vida. Eu vou lá porque eu quero ver se tem alguma coisa para eu servir. Eu vou lá para ficar igual aqui a nossa irmã aqui, ó, filmando. Eu quero ver se eu sou útil. Eu quero levar pessoas para lá, eu quero falar do evangelho. Sabe, aqui na frente nós temos uma quadra. Será que um dia a gente vai poder fazer aqui um evento e convidar as pessoas? O país precisa de gente, precisa de recurso, precisa de tempo, precisa de coração. Mas se a gente não sair da nossa agenda, nós vamos continuar aqui fazendo a mesma coisa. Se isso não envolver o nosso dinheiro, não tem como a gente fazer o projeto. Se isso não envolver nosso tempo, se a gente não sair da nossa agenda, a gente não alcança ninguém. Nada. Agora, é possível fazer parte da Igreja C e só frequentar os eventos. É possível você voltar para casa agora e durante a semana ninguém é alcançado pelo Evangelho. E se eu lançar o seguinte desafio? Daqui para o final do ano, traga pelo menos uma pessoa para viver o Evangelho. Eu tenho, vocês não vão acreditar, mas eu já fiz 51 anos. Eu sei que não parece, mas é verdade. Se eu tivesse feito isso uma vez por ano, é lícito dizer que eu teria aí 25 pessoas andando atrás de mim? Faça essa pergunta para você mesmo.
Quantos anos você tem de crente? Quantos discípulos você fez? Quantas pessoas você levou ao arrependimento para batizar? Você entrou com quantas pessoas nas águas? Gente, isso não é peso para a morte. Isso é chamado para você viver, sair da vida que você está vivendo comum e viver o evangelho que traz vida. E leva arrependimento para as pessoas. Se você não está vivendo isso, arrependa-se. Porque o evangelho continua sendo a palavra de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Se você está pregando o evangelho, tem alguém sendo salvo. Se você está vivendo uma vida de arrependimento, tem alguém olhando para você e falando, eu quero viver isso daí. Você não foi chamado para frequentar a igreja C. Você foi chamado para ser cristão, como Cristo é. Prega o arrependimento. Foi isso que Jesus veio fazer. Faça isso. Viva isso. Coloque à disposição desse propósito o seu dinheiro, o seu tempo, o seu coração. Quando eu digo coração, gente, é prioridade. É fazer as coisas como quem de fato está ali. É possível vir para o culto sem estar aqui. É possível você estar jantando com uma pessoa e estar preocupado com outra coisa. Você está ali no celular mandando. Tá? Você está ali só presente. Isso a gente não constrói de vez em quando. É uma vida de arrependimento. O Senhor está querendo tirar a água, o velho homem de dentro de nós, para nos tornar alguém efusivamente apaixonada pelo Evangelho. E para terminar isso, meus irmãos, eu quero que você vá junto comigo para Romanos capítulo 8. Talvez lá tenha uma direção prática para a gente viver isso. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Viu? O Espírito de Deus te livrou da morte, da lei do pecado. Acabou o buraco, agora você é livre para caminhar. Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso Deus fez enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Meus irmãos, o convite é para a gente pender para o Espírito. Pastor Sérgio, como eu faço isso na prática na minha vida? Abrace a palavra de Deus. Leia a Bíblia. Gaste tempo. Isso daqui é uma tentativa. Traz fundamento sólido para a sua vida. Gaste tempo em oração. Converse com Deus. Vá para disciplinas espirituais. Assista a palavra no YouTube. Busque o Senhor. É como uma criança que nasceu de novo, ela precisa ser alimentada para ela crescer, para ela criar força, substância. Ela precisa de direção. Nós precisamos ser alimentados nesse processo de santificação com coisas que vêm do Espírito. E não dá para ser assim só vindo no culto no domingo. É por isso que a gente disponibiliza a nossa casa para ter uma reunião durante a semana. É por isso que às vezes a gente está à disposição para almoçar junto, para visitar você em casa. Tem pessoas que estão frequentando aqui a igreja há meses, eu nunca fui na casa dela, nunca fui convidado, está tudo bem. E ela também nunca foi na reunião na casa de ninguém. Mas uma verdadeira comunidade é assim, ó. Pessoas estão vivendo isso e estão convivendo, sabe? A gente percebe isso.
não é algo forçado, não é uma reunião, sabe? As pessoas têm a alegria de receber você dentro de casa. As pessoas querem falar do que está acontecendo na sua vida. Essa é uma igreja viva, que se arrependeu. Ela não está parada só cuidando dos seus afazeres, não. Ela quer conviver com os irmãos, ela quer falar para os vizinhos, ela quer falar para o pessoal do trabalho. Arrependa-se, igreja. Você tem a opção de viver no automático. E eu ouso dizer que é para esses que Jesus vai dizer: nunca te conheci. Você profetizou no meu nome, você curou, você fez isso e aquilo. Para você mesmo. Eu queria que você amasse, tomasse a sua cruz, se sacrificasse, servisse as pessoas. Colocasse isso na sua agenda, isso fosse prioridade para você. Eu botei tanta gente do seu lado, cadê elas? Estou olhando atrás de você, elas não estão aí. Você me serviu na igreja, segundo os seus lábios, por 50 anos, você não batizou ninguém. E eu te mandei, vai por todo mundo, prega o evangelho, batiza as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você não fez isso! Ah, mas o pastor da minha igreja fez. Aí ele fez, ele está aí. Tem um monte de gente com ele. Meus irmãos, vamos se arrepender de verdade. Vamos viver o evangelho. A nossa vida é para o louvor da glória dele. Eu quero ver casamentos sendo restaurados. Quero ver curas. Quero ver pessoas sendo amadas de verdade. Pessoas sendo visitadas, acompanhadas, cuidadas. Sabe, eu quero ver casas se abrindo para o evangelho. Eu quero ver pessoas, igual a Elisete, quero dar um testemunho. Você vai dar, viu, meu irmão? Porque Deus fez algo na vida dela. Sabe, o problema para pastor é isso. É tanta gente querendo falar do que Deus fez que a gente tem que controlar o tempo. Viu, Elisete? Eu estou sei lá quantos cultos sem pregar, estou morrendo de vontade de falar. Falei, não, fala para Elisete que no próximo, que hoje eu quero falar. E a alegria que eu tenho de estar aqui. De falar do meu Senhor, do meu Salvador, do que Ele fez na minha vida. Eu sei de onde Ele me tirou. E eu creio para onde Ele está me levando. E é isso que eu quero. Vem, Senhor. Ninguém precisa botar a música aqui para mim. Se eu não souber a música, eu vou falar: vem, Senhor. Vem logo, Senhor. Eu quero, o Senhor na minha vida. Ninguém precisa ficar me dizendo isso. Eu quero. Eu sei, meu barco estava afundando. Eu ia para a morte. E hoje eu tenho vida, eu tenho paz, eu tenho uma esposa que me ama, que eu amo, eu tenho uma família maravilhosa, e eu olho, eu tenho vocês. Glória a Deus por isso. Não se alcança isso sem arrependimento genuíno. Vida cristã e vida religiosa são duas coisas diferentes. O primeiro filho diz que amava Jesus. O segundo filho amou na prática. Fez a vontade dele. Hoje o chamado é para a gente se arrepender. Essa é a mensagem de Jesus para nós.